Bom dia a todos, mais uma vez bem-vindos às reuniões clínicas da Medicina Esportiva Unifesp. Eu sou o Dr. Paulo Roberto Zeles, em nome aqui de toda a nossa disciplina, professor Alberto Pocchini, professor Beno, professor Andreoli, professor Belangeiro. Agradeço a presença de todos. Hoje nós vamos receber alguém que é daqui da casa, fez faculdade aqui, fez residência, fez SET conosco, comando ambulatório de joelho, vai se apresentar para vocês. O Dr. Alexandre Nicolini vai falar um pouquinho sobre a lesão do ligamento cruzado anterior em atletas. Bem-vindo, Alexandre. Acho que é a primeira vez que eu te chamo de Alexandre na vida, né? Bem-vindo, doutor Alexandre. Fique à vontade, por favor. Bom dia a todos. Valeu, Paulo. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Acho que ele já falou um pouquinho, mas minha formação aí é toda na escola e continuo aí na escola. Atualmente eu sou membro e chefe do grupo do joelho aí do SET. A maioria aqui acho que já me conhece. Temos aí um monte de residente, um monte de especializandos. E hoje a reunião eu vou falar de lesão do ligamento cruzado anterior em atletas, tá? É um tema muito abrangente, tá? Então é um tema que daria para a gente ficar 2 dias aqui falando só de LCA, mas eu tentei dar uma resumida aí nos principais pontos, nos pontos mais polêmicos e nos pontos que todo mundo aí, ou ortopedista ou não, tem que acabar sabendo aí. Quem vai tratar atleta vai ter que saber bastante sobre ligamento cruzado anterior. Obviamente que não, ortopedista não vai operar, mas vai ter que saber conduzir aí, indicar cirurgia, pós-operatório e etc. Espera aí que só não tá... Aí, foi. Então, quem está de residente aí da esportiva, de geral? R1, R2, R3, então vamos começar com um R3 falando, depois um R2, um R3 depois complementa, tá, pessoal? Se quiserem, esse Quem está de voluntarinho... R3 aí? R3, pode abrir o microfone e participar, por favor. Jonas R3, não é? Está aqui conosco, quem mais? Professor, sou R2. R2, o Caio, R3. R2, Caio. Gabriel, R2. Laís, R3. Enfim, faça a Então vai lá, pergunta e eles se dividem aí para responder. vai lá. Então, algum R3 aí, ó. Você está em campo, médico do time, jogador de futebol do sexo masculino, 21 anos, teve entorse de joelho direito durante partida de futebol. Então, isso aqui não é o caso, tá, do paciente, então até pus aqui um caso ilustrativo. Ih, mas não rodou o vídeo. Espera aí, vamos ver se vai de novo. Não rodou, tá só o áudio. Às vezes tem alguma configuração que para apresentação, alemão, ele não vai. Bom, tudo bem, vai. Segue o jogo. Então, o paciente torceu ali durante uma partida de futebol sozinho, tá? Um trauma indireto. No momento ali tem uma dor, mais edema no joelho, mais incapacidade funcional. Você é chamado ali para entrar em campo. Tem um derrame, uma cruz em 4, doralpalpação difusa do joelho, é difícil de examinar ali na hora. ADM 0,60 graus, sem deformidade aparente. Exame neurológico e vascular sem alteração. E aí, o que vocês fariam aí, de imediato? Laís, Jonas, Gabriel. Doutor, que é o Gabriel falando. Não deu para ver o vídeo ali, mas pelo que a gente já viu, ele já estava meio que saindo de campo. Então, provavelmente foi alguma coisa séria. Eu acho que no momento que ele teve esse entorse, ver o tipo de entorse que foi, né? Se foi sozinho quando ele estava mudando de direção, se foi algum trauma. Sozinho. Foi sozinho? Sozinho, correndo, o pé travou, o joelho rodou ali e caiu no gramado com bastante dor. Bom, se a gente fosse ver ali o vídeo e for o pé travado no chão, ele rodando interno com a perna
ficando fixa no chão. Talvez eu pensaria, talvez uma lesão de LCA, que já está evoluindo bem rápido com edema, aparentemente, né? Com dor, palpação difusa, diminuição da flexão também. Já tirar esse atleta de campo, ver se ele tem capacidade de pisar no chão ou não. Mas pelo jeito ele já saiu de maca, já deixar no gelo com a perna imobilizada. E aí levar ele para fora do campo para poder examinar direitinho. Tá, o exame possível no momento é esse. Você não vai conseguir fazer outras manobras, está com bastante dor. O que vocês fariam aí? Acho que de conduta imediata a gente pode pensar no protocolo Price, né? Então fazer a proteção, indicar repouso para ele, gelo e elevação do membro. Que agora acho que vai ser difícil, né? Fazer um exame físico minucioso, que ele está com muita dor. Tá, então é isso, tá? Eu separei aqui para vocês, que é uma coisa que a gente vê no ambulatório, do paciente que chega ali com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e outra coisa é campo, tá? Então, campo, o que vocês têm que fazer? Imobiliza, analgesia, se tiver alguma coisa ali, pode ser gelo ou pode ser alguma medicação, exame detalhado da pele, neurovascular, eu até falei ali que não tinha nenhuma alteração neurovascular, mas trauma sempre vê, tá? Pele neurovascular. E aí vai encaminhar para o hospital, tá? Chegando no hospital, o que vocês vão fazer? Vamos supor lá que vocês são plantonistas, aí mudou o foco agora. Acho que inicialmente pedir radiografias, né? Do joelho, para ver se teve alguma lesão mais grave, alguma fratura. E depois pensar numa ressonância para a gente ver se teve lesão de parte mole, ligamento, menisco. Então é isso, tá? Então, ó, sempre radiografia, tá? Então, às vezes a gente fica também, outra coisa que a gente é viciado aí, que a gente acaba ficando meio doutrinado, é suspeita de lesão ligamentar, ressonância, suspeita de lesão ligamentar, ressonância. Não, pede um raio-x inicial, principalmente trauma agudo, tá? É bem frequente no ambulatório chegar lá, história de entorse, a gente pergunta, e aí, você fez raio-x no dia? Ah, não fiz, o médico não pediu nada. Então pede, tá? Precisa descartar fratura, pode ter fratura de platô tibial, pode ter outras fraturas. Então, sempre começar com radiografia. Beleza, descartou fratura, não tem nada, aí você vai solicitar uma ressonância ambulatorial, tá? Então, no hospital ainda, o que vocês vão fazer? Pode manter imobilização, tá? Essa imobilização vai ajudar para analgesia e pode já ir tratando uma eventual lesão aí de ligamento colateral, enfim, outras lesões aí musculares de tratamento conservador, esse brace ou uma tala ou qualquer imobilização que você use já vai estar promovendo analgesia e pode estar tratando essa lesão associada, tá? Mantém gelo, medicação e aí reavaliação após a ressonância, que vai ter essa melhora do quadro agudo, tá? Então, o paciente retornou aí 2 semanas no consultório, no ambulatório, com ressonância, já tem uma melhora da dor, melhora do edema, ou melhor, derrame, tá? E ele está se queixando de instabilidade. E aí, o que vocês esperam nesse paciente agora? Exame físico. Alguém me fala aí exame físico. Inicialmente, a gente faz a inspeção, né? Do membro inteiro e bilateral completo, né? Então, a gente vai atrás de edema, de hematoma, se tem algum tipo de cicatriz, alguma alteração na pele, ou síndrome compartimental aguda, alguma coisa do tipo. E aí, depois a gente vai testar a sensibilidade, força muscular, amplitude de movimento, tanto ativa quanto passiva, e fazer os testes especiais. Que seriam? Essa queixa de... como ele está com a queixa de instabilidade, né, eu acho que eu direcionaria mais para teste de ligamento de cruzado anterior. Então, gaveta anterior, Lachman, pivot shift, eu acho que são esses mais ou menos. Tá. Então, vamos lá. A DM melhorou já, ele tem uma DM 0 a 100, derrame. Lachman, 2 cruzes em 3, gaveta anterior, 2 cruzes em 3, pivot shift positivo,
McMurray, Apley, Steinman negativos, Stresenval e Valgo negativos. Tá, eu simplifiquei um pouquinho o exame físico, aí só para a gente focar um pouquinho mais na queixa, tá? Então, não pus LCP, não pus canto, não pus nada disso, mas aí alguém me descreva essas manobras aí, o que querem dizer. R1s que estão aí, tem já uma ideia dessas manobras? As provas meniscais ali, como McMurray, Apley, Steinman foram negativas. O Stresenval e VAR ele está testando os colaterais, também foram negativas. E as que foram positivas foram as provas que o Caio falou do ligamento cruzado anterior. Então, aí ele está descartando lesões associadas a esse mecanismo de rotação interna que lesa o LCA. Tá, Matheus, você sabe dizer o que significa isso aqui, 2 cruzes em 3, tanto para o Lachman quanto para a gaveta anterior? Eu sei que tem a ver com o grau de mobilização, né? Eu não sei quanto que se usa, se é 0, 1, 1 a 2, eu não sei as métricas, mas é quanto ao grau. Alguém ajuda ele aí? É a gradação do grau de translação anterior da tíbia, né, no momento do exame físico. Que seria... Se eu quero números. 0 a 5 milímetros, 5 a 10, maior que 10. Isso. Boa. Tá, então isso que o Gabriel falou serve para todas as manobras ligamentares do joelho. Então, tanto Lachman, gaveta anterior, gaveta posterior, para estresse em VAR, estresse em valgo, a gente sempre gradua assim. Então, 0 a 5, grau 1, 5 a 10 milímetros, grau 2, maior que 10 milímetros, grau 3, tá? Então, o teste de Lachman, só para relembrar aí rapidinho, paciente com joelho a 20, 30 graus de flexão, então aqui de novo 0 a 5, 5 a 10, maior que 10. Você fixa o fêmur, esse vídeo aqui foi. E aí com a outra mão você anterioriza a tíbia, promovendo essa anteriorização dela aqui em relação ao fêmur, e você vai graduar isso aqui. Gaveta, mesma coisa, só que com o joelho em torno de 90 graus flexionado. Coisas importantes aí no teste da gaveta anterior. Então, além da posição do joelho de 90 graus, você tem que ver se a musculatura aqui dos isquiotibiais está relaxada, porque senão você vai lutar contra essa musculatura, então você vai estar fazendo uma força para anterior e a musculatura vai estar agindo para posterior, e você tem que ver isso aqui, o step-off, que é a relação entre o osso da tíbia, que é o platô tibial, e o côndilo femoral, tá? Porque muitas vezes essa tíbia vai estar posteriorizada, você vai estar trazendo ela para frente, e na verdade você vai estar reduzindo uma lesão do LCP, tá? Então você tem que pôr essa tíbia na posição normal dela, que é mais ou menos uma polpa digital, a tíbia tem que estar na frente do fêmur, na região aqui medial. A partir do momento que você botou ela na posição normal, aí você vai fazer a manobra, tá? Que às vezes o paciente também tem os dois, LCP e LCA. Então você reduz primeiro e depois vai para frente. E a última manobra, a manobra do pivot shift, que é isso aqui. Então vocês estão vendo esse ressalto aí, ó. Então mais uma vez, você provoca um valgo, uma rotação interna aqui do membro inferior, e você vai dar extensão para flexão. Em torno de 30 graus vai ter esse ressalto que vocês estão vendo, que a tíbia ela está subluxada para anterior. Na hora de 20, 30 graus, o trato iliotibial vai provocar esse deslocamento da tíbia para posterior e vai ter esse solavanco, tá? Então, mais uma vez, está anteriorizada, o trato iliotibial reduz ela e vai reduzir essa subluxação. Então, aí o paciente trouxe a ressonância. Alguém consegue ver alguma coisa diferente aí? Caio, Gabriel, que estavam descrevendo aí tudo, vamos lá. Falem sempre o nome, se vocês são R1, 2 ou 3, tá bom? O pessoal que está participando, nem todo mundo conhece vocês. Quem for falar, só falar Gabriel, Matheus, enfim, para a gente se localizar. Fique à vontade. Bom, Thaís, que não participou ainda. Gabriel, manda ver. Gabriel, bom, aqui é uma ressonância
em T2, corte sagital do joelho. Aqui nesse primeiro corte, a gente teoricamente teria que estar vendo aqui, né, o LCA, mas não está dando para ver ele muito bem ali, né? Vou ajudar. Oi? Perdão. Vou ajudar aí, botei o círculozinho. Ah, é isso. Era para ele estar ali, mas a gente consegue ver que não tem a continuação ali do ligamento. Já na segunda imagem, a gente vê aquele bone bruise, que é bem típico do mecanismo de lesão, né? No côndilo lateral, desculpa. Por conta do estresse que foi em valgo, né? Aí, às vezes, a gente poderia até procurar por alguma lesão de LCM associada também. Às vezes é comum, levando em consideração. E na terceira imagem, ali a gente teria que estar vendo também o LCA, né? Mas não está vendo uma continuação. Tá, é isso. Então, o melhor corte para a gente ver o LCA é esse aqui, tá? É o sagital. E a gente vai para esse corte bem do intercôndilo, que o LCA teria que estar aqui, nessa região central, você não vê, você vê ele caído, tá? Você poderia falar também, Gabriel, que tem derrame aqui, tá? Ah, verdade. Então, tem um derrame aqui na frente, na região aqui suprapatelar. Aqui você falou direitinho, é o bone bruise, tá? Que é essa contusão óssea, que normalmente é nesse compartimento lateral e normalmente é nessa disposição, tá? Na região aqui póstero-lateral na tíbia e na região central aqui do côndilo femoral, tá? E aqui no corte coronal a gente tem o sinal da parede vazia. Então a gente poderia ver o LCA também nessa topografia e a gente não consegue ver, tá? Então ele não tem nada aqui na parede do côndilo femoral. Conduta. Então, já até pus aqui, mas vamos lá. Fisioterapia. Então, a fisioterapia pré-operatória, quando vai ser feita a cirurgia, para que é? Ganho de ADM, fortalecimento muscular. Então, é discutível, até vou falar isso mais para frente, se opera agudo, se opera crônico, quando que opera, mas uma coisa tem que estar boa, que é isso aqui, a ADM e a musculatura, tá? Se você faz uma cirurgia com ADM ruim e um fortalecimento muscular ruim, uma hipotrofia muscular, vai ser muito mais difícil recuperar no pós-operatório, tá? A gente sempre orienta essa fisioterapia pré-operatória para a ADM estar completa e um fortalecimento muscular bom, tá? E aí eu até pus aqui cirurgia, reconstrução, reparo do LCA, mas por que cirurgia? A gente poderia tratar conservador esse paciente? No Gabriel de novo aqui, doutor. Acho que, levando em consideração que o esporte que ele está praticando e com a queixa de instabilidade, acho que nesse caso, difícil de tratar conservadoramente. Perfeito, tá? A gente vai discutir isso, mas o que tem que levar em conta paciente com lesão do LCA? Queixa de instabilidade e demanda dele, tá? Então, se o paciente não tiver queixa de instabilidade ou não tiver uma alta demanda, às vezes não precisa operar, tá? Então, tá aqui feita a reconstrução, tá? Então, não sei se todo mundo aí está habituado a essa cirurgia, mas para os ortopedistas é bem comum. A gente faz um túnel ósseo aqui no fêmur, um túnel ósseo na tíbia e coloca um enxerto aqui no lugar do ligamento cruzado, tá? Agora eu vou discutir um pouquinho sobre a lesão do cruzado. Vocês podem me interrompendo, eu também vou perguntando algumas coisas, tá? Então, a anatomia do ligamento cruzado, ele tem origem na região medial do côndilo femoral lateral, tá? E vai se inserir lá na tíbia, tá? Numa área lateral espinha medial. E essa inserção na tíbia ela é maior que a origem. Por que isso é importante? Porque normalmente a lesão se dá no fêmur. Então, sempre quando a gente entra ali na artroscopia para fazer a cirurgia, o que está lesado é o fêmur. Tanto que dá aquele sinal da parede vazia que eu falei para vocês ali na ressonância, tá? Dificilmente vai machucar aqui na tíbia. Tem um comprimento médio de 38 milímetros, uma largura média de 11 milímetros. Funcionalmente, tá? Tem essas duas bandas que a gente sempre fala, então a banda anteromedial e a posterolateral, tá?
elas podem até ser vistas assim anatomicamente, mas a maior importância delas é funcional, porque enquanto uma está tensa, a outra está mais relaxada. Então, a anteromedial está tensa quando o joelho está flexionado e a posterolateral está tensa quando o joelho está estendido. Então, o LCA é o principal restritor da translação anterior da tíbia, que é aquilo que a gente testa ali nas manobras de Lachman e gaveta anterior, e ele também está envolvido num mecanismo rotacional, que é o que a gente acaba testando no pivot shift, tá? Então, ele auxilia nessa estabilidade rotacional também. Então, que nem eu falei aqui, a banda anteromedial está tensa em flexão, posterolateral está tensa em extensão. Mecanismo de trauma. Então, normalmente é indireto, tá? E o mais comum é esse aqui, flexão, valgo e rotação medial. Então, aqui no vídeo vocês podem ver, ó, mecanismo, aterrissou, pé fixo, valgo e o fêmur rodou interno em relação à tíbia, tá? Esse é sempre o mecanismo mais comum que vocês vão ver, tá? Outros mecanismos, flexão var e rotação lateral do fêmur, hiperextensão, deslocamento anteroposterior. Mas guardem isso aqui, tá? Que a maioria é de maneira indireta, tá? Que apesar de 40%, mas a gente considera que a maioria é indireto, e a flexão, valgo e rotação medial são os mais comum, o mecanismo mais comum. Então, aqui só para vocês verem como é prevalente, tá? Que é um estudo epidemiológico de um artigo de 2006, em que os autores analisaram 17.397 pacientes com 19.530 lesões esportivas. Então, um N muito grande, tá? Dessas lesões esportivas, 40% aproximadamente eram do joelho, e destes 40%, LCA 20%. Tá? Então, das lesões esportivas, o joelho é uma articulação bastante acometida, e dentro do joelho, LCA, sem dúvida, é a lesão que vocês mais vão ver. Tá? E aí depois, lesão do menisco medial, lesão do menisco lateral, colateral medial, e assim sucessivamente, tá? Futebol é responsável por 35% das lesões, e nesse caso aqui, esqui 26%, tá? Mas no nosso meio, sem dúvida, muito futebol, a gente acaba vendo bastante também hoje em dia em luta, tá? Jiu-jitsu, MMA acaba tendo bastante, basquete, razoavelmente, e os outros esportes um pouco menos. Então, esse estudo é um estudo que saiu na New England em 2019, tá? É uma revisão aí sobre a LCA. Então, é um jornal, é uma revista médica, não só ortopédica. E para vocês verem a importância do tema, saiu um artigo da revisão de LCA nessa revista que tem um impacto muito grande na medicina, tá? Então, mais uma vez, responsável por 50% das lesões do joelho, mais de 200 mil casos por ano nos Estados Unidos, com custo direto e indireto de mais de 7 bilhões de dólares por ano, tá? Normalmente, o jovem participante de atividade física em alto nível é quem é acometido. Fatores de risco, então, sexo feminino é acometido 3 vezes mais do que o masculino, tá? A gente acaba não vendo tanto sexo feminino porque as mulheres ainda praticam muito menos atividade física do que os homens, tá? Mas se você for pegar incidência por horas de prática, o sexo feminino tem essa incidência maior, tá? Vamos comparar times de futebol feminino com times de futebol masculino, o sexo feminino tem uma maior chance. Por diversos fatores, tá? Fator hormonal, fator anatômico, hiperfrouxidão, valgodinâmico, enfim, outros fatores que a gente pode até comentar depois. Idade jovem, então tem um pico de 16 a 18 anos, participação precoce no esporte competitivo, morfologia óssea, fator genético, controle neuromuscular e fator hormonal.
Fator hormonal aqui entra principalmente também mulher, tá? Que tem vários estudos aí falando sobre maior incidência em alguns determinados períodos do ciclo menstrual. Então, a história clássica, tá? É o paciente que sofreu entorse, teve um estalido e pode apresentar hemartrose, tá? É bem comum o joelho inchar na hora, então tem a história do estalido e a história do inchaço imediato, tá? Então, se o paciente tem uma hemartrose, ele tem 85% de chance de ter lesado o LCA, tá? Outros diagnósticos que vão provocar hemartrose é lesão condral, fraturas, enfim, tá? Mas 85% de ser lesão do LCA. Então, exame físico, mais uma vez, Lachman, gaveta anterior, pivot shift. O Lachman é o mais sensível, tem uma sensibilidade de 0,87, com uma especificidade de 0,97. E o pivot shift tem uma sensibilidade menor, 0,49, com uma especificidade bem alta, tá? Exames complementares, então, sempre radiografia, tá? Lembrando ali que eu falei no começo, mas radiografia, quadro agudo, tá? O paciente chegou 3, 4, 6 meses depois no ambulatório, a gente pode até pedir radiografia para estudar alguma coisa, mas você não vai pensar nisso aqui, tá? Fraturas. Então, raio-x é sempre no quadro inicial e depois a longo prazo para estudar outras coisas, tá? Alinhamento do membro, etc. Mas então, inicial, raio-x para ver fraturas osteocondrais, fraturas avulsões, fratura do platô tibial, e você pode ver isso aqui, que é a fratura de Segon, que é uma avulsão da cápsula anterolateral. Isso aqui é um sinal sugestivo de lesão do LCA também, tá? Isso aqui é bem discutível se é uma lesão do ligamento anterolateral, depois eu vou falar também do ligamento anterolateral. Exame de escolha, ressonância, tá? Então, para quem ali ficou imaginando como que é o ligamento cruzado normal, é isso aqui, tá? Então, a gente faz o corte sagital, tá aqui o ligamento cruzado, como ele tem que ser, tá? Então, ele tem que ser assim, bonitinho, e quando ele está rompido, ele está caído, que é isso aqui. Você não vê ele nessa orientação dele normal, tá? Então, a ressonância tem uma sensibilidade de 97%, uma especificidade de até 100%, e além de confirmar o seu diagnóstico, você vai ver lesões associadas, as quais as mais frequentes são lesão do menisco, que pode ter de 50% a 70% dos casos, colateral medial, 19% a 38%, e lesões osteocondrais também até 20% a 30%. Certo? Tratamento não cirúrgico, paciente que não tem sintoma, então não tem queixa de instabilidade, ou não tem uma demanda, tá? Então, a gente pode mudar o estilo de vida, o paciente pode, às vezes, praticar até uma atividade física, mas, por exemplo, uma bicicleta estacionária, alguma natação, que ele não sinta instabilidade, tá? E aí o tratamento pode ser a fisioterapia, o fortalecimento, ou pode até ser usado um brace aí, tá? Então, tem paciente que às vezes até faz uma atividade de mudança de direção, uma atividade mais intensa, e ele usa um brace, está bem com isso e está confortável com isso. Então, tem uma recomendação recente, tá, da Academia Americana de Cirurgia de Ortopedia, que eles recomendam tratar 12 semanas de maneira não cirúrgica, tá? O LCA isolado. Isso aqui serve, tá? Até para também fazer aquela reabilitação pré-operatória que eu falei. Então, vai fazer ali ganho de ADM, vai fazer ganho de força muscular. Depois de 12 semanas, você vai reavaliar esse paciente. Se ele tiver queixa de instabilidade, se ele ou tiver uma demanda muito grande, eles até falam nesse guia, que se o paciente tiver uma demanda, por exemplo, for profissional, não precisa fazer isso aqui, tá? Mas se ele tiver uma demanda mais ou menos e for um LCA isolado, você pode optar por isso aqui. Tratar 12 semanas, tratamento não cirúrgico e reavaliar após isso.
Se for indicada a cirurgia, o ideal é fazer antes de 5 meses, tá? Para evitar essa instabilidade recorrente e outras lesões meniscais condrais, tá? Que podem vir a acontecer com novos entorses. E aí, operar, o que a gente vai fazer? Tratamento padrão ouro, tá? Ainda é a reconstrução com enxerto, que nem eu tinha falado, ó, faz um túnel no fêmur, um túnel na tíbia, passa esse enxerto que você retirou de algum outro lugar, nesse túnel do fêmur, no túnel da tíbia, prende em cima, prende embaixo, tem diversas maneiras também de fixar, e esse ligamento, com o passar do tempo, ele vai grudar nesse túnel, e depois vai sofrer um processo aí de ligamentização. Isso quer dizer o quê? Além de grudar no túnel, depois vai chegar vascularização, vai chegar inervação nele, e depois de um tempo isso aqui vai ser um neoligamento, vai ser um ligamento novo. Certo? Dúvidas até agora, não? Acho que por enquanto está tudo bem, Alemão. Mandei uma mensagem aqui para o pessoal mandar por escrito, se quiser, e que daqui a pouco a gente abre para perguntas. Tá. Então, isso que eu expus é o geralzão, tá? O que, assim, todo mundo tem que saber. Então, manobras, exame físico, o que vocês têm que avaliar, o que vocês vão pedir, a ressonância, como avaliar a ressonância e o que indicar de tratamento cirúrgico conservador, tá? Agora eu vou aprofundar um pouquinho, tá? Lógico que não vou chegar ali no mérito do ortopedista, especialista de joelho, mas algumas coisas que é interessante mesmo o médico do esporte, mesmo o físio, mesmo outras áreas saberem, tá? Então, as principais controvérsias aí. Que enxerto a gente vai usar? Tá? Os mais comuns. Enxerto do tendão patelar, isquiotibiais ou flexores, tá? Que é o grácil junto com o semitendíneo, e quadricipital, tá? Vários e vários e vários trabalhos na literatura, tá? Vou até mostrar alguns deles, mas todos eles não mostram diferença estatística a longo prazo, tá? Uns falam a favor de alguma coisa para um, outros falam a favor de alguma coisa para o outro, mas no fim não tem diferença estatística, tá? O patelar, de um modo geral, ele vai dar mais dor anterior no joelho e uma maior rigidez inicial, tá? Patelar é esse aqui no cantinho que a gente está vendo. Então, a gente tira um plug ósseo da patela e um plug ósseo da tíbia. Então, esse plug ósseo, a hora que você coloca dentro ali do túnel, ele vai funcionar aqui na fratura. Então, cerca de 6 a 8 semanas depois, essa fratura está consolidada. Então, ele tem uma integração um pouco mais rápida no começo, tá? E os isquiotibiais, eles têm uma menor morbidade. Eles têm uma dor inicial ali na coxa, mas eles não vão ter tanta dor anterior, eles não vão ter tanta perda muscular que nem o patelar e o quadricipital, tá? Então, só exemplificando para quem nunca viu, como que tira o enxerto aqui? Então, um exemplo aqui do patelar, vai com uma serrinha, tira um pedacinho aqui do osso da patela, tira um pedacinho do osso aqui da tíbia e você tira esse terço central aqui do tendão patelar, que vai formar esse enxertinho aqui que a gente está vendo, tá? Quadríceps também você faz uma via, você pode tirar ele com um pedacinho de osso, com o plug ósseo ou sem o plug ósseo, tá? Ele tem um comprimento, às vezes, suficiente para poder tirar sem o plug ósseo. E os flexores, é isso aqui, a gente faz uma viazinha aqui em cima da pata de ganso, que é essa viazinha aqui, e você vai tirar o grácil semitendíneo com auxílio desse instrumento aqui que chama tenótomo ou stripper, tá? Você coloca ele lá dentro, ele arranca esses enxertos, certo? E aí você pode fazer esses dois enxertos dobrados assim, que a gente fala que é uma conformação quádrupla, então você só dobrou eles na metade, ou você pode dobrar eles 2 vezes, 3 vezes, e pode fazer uma conformação quíntupla ou até sextupla, tá? Então, aqui um trabalho bem grande, tá? Um trabalho publicado na American Journal of Sports Medicine em 2019, em que eles revisaram 7.155 pacientes submetidos à cirurgia LCA. Tá? Então, um N bem grande. E comparando o patelar com os flexores, tá? Com os isquiotibiais. O patelar,
Eles acharam uma menor chance de falha, porém com uma maior chance de ruptura do LCA contralateral, tá? Não me pergunte por quê, mas eles encontraram isso. Uma meta-análise de 2017, tá? Comparando patelar com os isquiotibiais mais uma vez. Então, eles compararam 7.560 patelares contra 39.510 flexores, tá? Os flexores, um pouquinho mais de falha, porém, em ambos os grupos a porcentagem é muito baixa, a diferença muito pequena. Então, a falha nos flexores foi de 2,84% e no patelar 2,8%. Então, muito próximo, tá? Então, eles concluem nessa meta-análise que os dois são ótimos enxertos, e aí vai da escolha do cirurgião, vai da demanda, vai do esporte praticado, etc. Mais um aqui, comparando patelar com quadricipital, tá? Um estudo de 2014, foi feito em ensaio clínico randomizado. Então, metade, mais ou menos, foi submetida a patelar, metade quadricipital. Quadricipital apresentou menor comorbidade do que o patelar, tá? Com resultados clínicos e funcionais semelhantes, tá? Então, talvez por ele apresentar uma comorbidade menor, talvez seja uma opção um pouco melhor aí do que o patelar, mas com resultados parecidos. E aqui, comparando os três, tá? Uma revisão sistemática e meta-análise, que encontrou 27 estudos diferentes, com 2.856 pacientes, sem diferença clínica e funcional entre os três, tá? O quadríceps, ele apresenta, mais uma vez, menor dor que o patelar e um pouco melhor resultado funcional que o flexor, tá? Assim, de um modo geral, os três são ótimas opções. Então, tem vários e vários estudos que não têm diferença clínica e funcional, a maioria vai encontrar uma diferençazinha ou outra de dor, de resultado funcional, etc, tá? Outra controvérsia aí que pode levar a gente a escolher um enxerto ou outro. Tamanho do enxerto. Existe um tamanho bom? Existe um tamanho que falha menos? Então, existe esse trabalho, que é um trabalho já meio clássico, de 2013, em que esses autores eles analisaram 320 pacientes, tá, de maneira prospectiva, e eles encontraram que o enxerto ideal tem que ter um mínimo de espessura de 8 milímetros, tá? Que a partir de 8 milímetros ele vai ter uma menor chance de falha. Então, lembra lá quando eu falei da anatomia, que o LCA nativo ele tem 11 milímetros. Então, você colocar um enxerto, às vezes, de 7, você vai ter um enxerto um pouquinho diferente do LCA nativo. Então, eles encontraram que o tamanho ideal é acima de 8 milímetros. Então, para quem não faz cirurgia, só para vocês entenderem, voltando só um pouquinho aqui, o patelar você vai tirar do diâmetro que você quer. O quadríceps você também vai tirar do diâmetro que você quer. Os flexores não. Flexores é uma característica do paciente, tá? Então, flexores, às vezes, dá um enxerto 7, às vezes dá um enxerto 7,5, às vezes dá um enxerto 8, tá? E isso aumenta um pouquinho a chance de falha. O que a gente pode fazer para aumentar o diâmetro desse enxerto é dobrar ele mais vezes. Então, em vez de usar essa maneira aqui que eu falei que é quádrupla, às vezes a gente pode usar ele de maneira quíntupla, de maneira sextupla. Nisso você vai estar aumentando o diâmetro desse enxerto. Alemão, só para explicar novamente, nem todos aqui estão acostumados com essa cirurgia, nós estamos falando do diâmetro do enxerto, tá? Esse 8 milímetros, Diâmetro, então, quando redondo. a gente dobra ele em 4, né? Esse enxerto ele é fininho, esse dos isquiotibiais, e você dobra ele ao Isso meio, aqui, ó. e aqui você está vendo um enxerto. Então, você tem o grácil e o semitendíneo. Então, na verdade, ficam 4 pernas, né? Ele dobrado em 4, e isso, o ideal é que dê mais do que 8 milímetros, tá? Então, é esse diâmetro que é importante que ele está falando. Autoenxerto ou aloenxerto, tá? Então, autoenxerto é enxerto do próprio paciente, que a gente tira ali na cirurgia. Aloenxerto, enxerto de cadáver. Isso no Brasil não é muito comum, tá? Fora é muito mais comum se utilizar aloenxerto, tá? Problemas do aloenxerto. Tem custo, tá? Então é caro. E uma maior taxa de falha.
por se tratar de um enxerto de cadáver, ele é submetido a alguns procedimentos para eliminar o risco de doença, risco de infecção. Isso fragiliza, isso aumenta o tempo de ligamentização, tá? Então, tem uma maior taxa de falha, uma diferença de propriedades mecânicas e uma chance de infecção, tá? Vantagens do enxerto: tem um menor tempo de cirurgia. Você já está com o enxerto na mão, você come um passo da cirurgia. Menor comorbidade da área doadora. Então, aquilo que a gente viu de ter dor no tendão patelar, de ter dor dos flexores, acaba não tendo isso aí, tá? E o controle do diâmetro. Isso que eu acabei de falar, o ideal é acima de 8 milímetros. Você pode pegar ali um cadáver e você escolhe o tamanho do enxerto que você vai querer, certo? Então, aqui foi uma meta-análise comparando também autoenxerto com alo-enxerto, em que 11 artigos foram analisados com 1.172 pacientes, e ele chega à conclusão que o autoenxerto é melhor, tá? Por tudo isso aqui exposto anteriormente. E quando que a gente opera? Agudo ou crônico, tá? Então, o paciente que chegou ali no consultório com uma semana, com 2 semanas, com um mês, ou o paciente pode esperar 6 meses, 1 ano, tá? Então, não tem diferença nas medidas objetivas ou subjetivas. A cirurgia vai ser a mesma, tá? A reconstrução vai ser a mesma. Qual que é o problema da lesão crônica? Relação com essas lesões associadas. Então, quanto mais tempo passa, ainda mais se o paciente ficar fazendo atividade física, se submetendo a atividades de alta demanda, mais chance ele vai ter de novos entorses e de novas lesões, ali de menisco, de cartilagem, tá? Lesões condrais. Então, acima de 12 semanas, aumenta já muito a chance de lesão do menisco medial e da cartilagem fêmuro-tibial medial, tá? Então, você aumenta a sua chance em 2 vezes de lesão do menisco se você postergar a cirurgia acima de 5 meses, tá? Você dobra a chance de ter uma lesão do menisco. E acima de 1 ano, você tem umas 6 vezes mais chance, tá? Que é o que a gente encontra muito lá no ambulatório do SET. Então, os pacientes que a gente opera no ambulatório do SET já chegam com 6 meses, 8 meses, 1 ano, entra na fila, a gente vai operar ali depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Acho que praticamente 100% tem lesão de menisco, tá? Bom. Então, os R4 aí estão na reunião, eles podem confirmar isso, tá? Então, acima de 1 ano, você vai ter 6 vezes mais chance de ter lesão do menisco. Alemão, Fala, tem um caso, eu acho que na nossa formação a gente acaba vendo aí de um chefe nosso que apresenta 2 atletas gêmeos que tiveram lesão de cruzado em momentos com diferença de 1 ano. Um operou rapidamente e o outro esperou um tempo por questão de calendário esportivo, ele não operou naquele momento. Então, eu tenho, né, seria um controle perfeito, né? Porque os dois tiveram lesões semelhantes e eram gêmeos. E a gente vê que esse que operou bem depois, o comprometimento de menisco e cartilagem dele, depois de ter permanecido lutando durante 1 ano sem a cirurgia, é completamente diferente do que operou na hora, né? Ah, Eu acho que uma coisa que a sem gente tem que dúvida. ter em mente realmente que atrasar essa cirurgia, às vezes, às vezes não, sempre, né? Se aumenta muito aí a morbidade, né, de outras lesões. Sim. Outra controvérsia aí, tá? Não sei se os não ortopedistas ouviram falar recentemente, mas tem se falado em reparo do LCA, tá? Que é pegar aquela lesão aguda e suturar ela, tá? Dar uma chance para aquele LCA, tá? Então, isso era uma coisa que era feita há 60, 70, 50 anos atrás, viu-se que não dava certo, e agora, 5 anos atrás, se voltou a fazer isso, com diferenças técnicas, enfim, mas voltou-se a falar de reparo, tá? Então, não sei se alguém já viu o Dr. Moisés falando, ele que está fazendo algumas coisas sobre isso, ele costuma dar algumas aulas sobre isso, tá? Então, esse é um artigo de 2020, falando sobre o reparo, a quantas anda, tá? E a conclusão que ele chega é isso aqui, que não tem suporte, tá?
de literatura favorecendo o reparo, e que a reconstrução continua sendo o gold standard para as lesões do LCA, tá? Então, tem inúmeros trabalhos comparando, tá? Pois aqui só realmente um trabalho de revisão aí, só para vocês entenderem. E aqui tá, então você vai lá, você dá um ponto e você usa um artifício aqui que você reforça isso aqui, não é simplesmente dar ponto, tá? Você vai fazer um túnel da mesma maneira e você usa aqui que nem uma fita sintética junto, que essa fita sintética vai ajudar esse LCA, ele vai reforçar, tá? Vai dar um suporte além desse LCA que você vai costurar, tá? Quais são as indicações hoje em dia para reparo? Paciente jovem, com lesão aguda, menor que 3 semanas, com lesão proximal, que ali é a desinserção do fêmur, mas mesmo com essas indicações, tem alguns trabalhos que falam que tem uma falha até 48,8%. Então, uma falha muito grande, tá? Então, tem inúmeros trabalhos hoje em dia falando de associar isso com fatores de crescimento, como PRP, célula-tronco, mas até o momento nada muito certo, tá? Até o momento, a reconstrução ainda é o padrão ouro, tá? Então, foi feita essa revisão sistemática, comparando reparo com reconstrução, com 28 estudos, e também se viu que a reconstrução é melhor, de uma maneira geral, com muito menos falha. Outra controvérsia aqui, ligamento anterolateral, tá? Esse ligamento tem essa peça anatômica aqui mostrando ele, tá? Então, aqui seria o ligamento colateral lateral, que vai lá para a cabeça da fíbula, e esse seria o ligamento anterolateral, que sairia ali do côndilo femoral lateral, se inseriria ali próximo ao tubérculo de Gerdi, tá? É um ligamento bastante controverso, tá? Se ele existe, se ele não existe, e se ele existe, quais seriam as indicações de reconstruir ele, tá? Então, tem grupos que reconstroem sempre a LCA com ele, tem gente que não acredita muito, enfim, mas do modo geral, qual que é meio consenso na literatura de você poder reconstruir ele? Em casos de relesão, tá? Reruptura, que não tem nenhum outro motivo, então não tem lesão associada, não tem mau posicionamento dos túneis, então os túneis estão bem, não tem lesão, foi tudo direitinho, o paciente reabilitou perfeito, tá tudo certinho e falhou, tá? E tem um pivot shift muito acentuado, tá? Num paciente de alta demanda. Então, nessas 3 indicações, pode-se pensar em reconstruir esse ligamento anterolateral junto com o cruzado anterior, tá? Mas realmente é bem controverso e, mais uma vez, também vários estudos na literatura não chegando a um consenso, tá? Então, aqui é um estudo clínico randomizado que saiu no American Journal of Sports Medicine, em 2017, que comparou 110 pacientes, metade fez só LCA, metade LCA com anterolateral. A única diferença encontrada foi uma diferença no CT-1000, que é um aparelho que a gente usa depois da cirurgia para ver a frouxidão, tá? Então, ele só encontrou uma pequena diferença da frouxidão nesse aparelho, no CT-1000. Então, eles concluíram que não tem indicação de reconstruir o anterolateral, tá? Tem outros trabalhos, tá? Pois esse tem uma evidência mais forte, mas tem inúmeros outros trabalhos. E aí, como que a gente conduz esse pós-operatório, tá? Então, tudo isso que eu discuti agora era o intraoperatório, tá? O que a gente vai fazer? Enxerto, se a gente vai fazer anterolateral, se não vai, se a gente vai dar ponto, se não vai. Como que a gente conduz o pós-operatório? Então, no modo geral, muleta até 4 semanas, tá? Alguns pacientes a gente já tira com 2, alguns já voltam com 1 semana sem muleta, tá? Mas até 4 semanas tem que tirar. Retorno ao esporte, que é outra polêmica. E quando voltar ao esporte? Antigamente, ali, quando eu fiz R4, o Paulo fez R4, 6 meses era o número mágico, tá? Então, 6 meses voltava para o esporte. Tendendo a diminuir, né? Todo mundo querendo 6 meses, todo mundo querendo encurtar, né?
E aí teve uma febre ali do protocolo acelerado, que era até menos de 6 meses, etc. Atualmente, a tendência no mundo é isso aqui, é 9 meses, tá? Mas a gente vai discutir um pouquinho melhor. Por que no mínimo 6 meses? Porque o processo de ligamentização não se deu antes de 6 meses. Aquele enxerto ele não está integrado no túnel suficiente antes de 6 meses. Às vezes o paciente está com uma força muscular muito boa, está com equilíbrio bom, está tudo bom, só que o ligamento lá dentro não está bom. Então, se ele sofreu um novo entorse, qualquer coisa, vai arrebentar, tá? Então, tá aqui a ligamentização que eu falei para vocês. Então, ela tem basicamente 3 fases, que é a cicatrização precoce. Então, assim que você coloca aquele enxerto no túnel, ele é um contensor físico até aquele momento. Ele não é biológico, tá? Então, até 4 a 6 semanas, ele vai ter, pelo contrário, ele vai ter uma necrose desse enxerto. Vão morrer muitas células nele, tá? A partir de 4 a 6 semanas, vai começar a ter um aporte de muitas células ali, vai ser a fase de proliferação, tá? Então, vai ter esse aumento de células, vai começar a ter uma integração ali no túnel. E de 12 semanas até 2 anos vai ter a fase de maturação, que esse enxerto vai se remodelar, vão chegar novas células ali, vai ter um processo de metaplasia, vai ter vascularização e inervação, tá? Então, achei esse gráfico interessante também para mostrar para vocês. Aqui a força do LCA, tá? Então, assim que você coloca ali o enxerto, ele tem uma força, ele é resistente por essa força que eu falei, até física, tá? Depois ele vai morrer, ele vai ter essa fase aqui de necrose e vai começar a fortalecer de novo, vai aumentar a força aqui de 6 a 9 meses, tá? Então, esse gráfico é interessante para isso. Então, se ele voltar aqui nesse intervalo ali entre 3 a 6 a 9 meses, é o pior período, tá? O período mais crítico ali para ele sofrer uma nova falha. Então, esse estudo aqui também é um estudo já clássico, tá? Um estudo de 2016, que provou isso, que provou que o melhor ponto de corte para se voltar ao esporte é 9 meses. Então, os autores eles acompanharam 106 pacientes numa coorte prospectiva e eles viram que a cada mês que passava a partir de 6 meses, a chance de uma falha, a chance de uma nova ruptura diminuía em 51%. Então, de 6 para 7 meses, caía 51%. De 7 para 8 meses, 51%. E de 8 para 9 meses, 51%. E aí estacionava, tá? Então, é um estudo que hoje em dia bastante gente usa, tá? Para advogar a favor desse retorno aqui com 9 meses, tá? Mas o que a gente tem que ver para retorno ao esporte? Então, antigamente, como eu falei, era 6 meses e pronto. Hoje em dia, além desse fator tempo, além dos 9 meses aí, que hoje em dia é meio padrão, a gente vai ver um monte de outros critérios, tá? Então, a gente vai ver critério clínico, e aí entra força muscular, amplitude de movimento, estabilidade, pode ser feito teste isocinético. Então, isocinético, a gente tem que ter um critério de diferença menor que 10% do lado contralateral, testes funcionais e a característica biológica, tá? Entra aqui no biológico, gente que faz ali uma ressonância nova para ver a integração no enxerto, e existem até trabalhos que falam no second look, tá? Mas aí já é meio extremo, tá? Então, esse trabalho aqui eu coloquei, é até ruim a tabela de enxergar, mas eu pus aqui só para vocês entenderem o tanto de critério que tem, que eles fizeram aqui um resumo dos critérios mais importantes para retorno ao esporte, tá? Então, entra aqui avaliação médica, a ressonância para ver a maturação do enxerto, o nível de atividade física do paciente, scores aqui como COSE, KDC, Tegner, Lishon, arco de movimento, KT1000 ou KT2000, qualidade dos movimentos, Lachman e Pivot Shift,
dinamômetro, isocinético, isotônico, análise cinemática, testes funcionais, como Hope Test, outro teste aqui funcional dos membros inferiores, testes específicos do esporte e programas de prevenção, tá? Então, você tem que analisar muita coisa, mas, no modo geral, força muscular, se você tiver isocinético, ótimo, tem que analisar essa diferença ali, menor que 10% do contralateral. Testes funcionais, a gente usa bastante o Hope Test, e testes específicos ali do esporte praticado, tá? Hoje em dia se fala até nisso também, psicológico, tá? Então, tem inúmeros artigos também falando sobre isso, a importância do fator psicológico para a reabilitação do LCA e retorno ao esporte. Então, esse é um trabalho publicado em 2018 na American Journal of Sports Medicine, que também, para os não ortopedistas, essa revista é de maior impacto, tá? No meio ortopédico. E eles falam sobre esse medo de ruptura e retorno ao esporte. Então, para analisar o perfil psicológico do paciente também, para o retorno ao esporte. Eles falam que homens com maior participação esportiva têm uma melhor resposta psicológica e um retorno mais fácil ao esporte, e as mulheres não. As mulheres teriam que ter essa transição mais cuidadosa ao esporte. Complicações do tratamento cirúrgico. Então, é uma cirurgia que tem uma taxa de sucesso muito alta, e quando ela tem um insucesso, normalmente é por má técnica, tá? Então, normalmente essas falhas são por má técnicas. O mais comum é a infecção superficial, 1%, outras complicações, dor anterior, perda de ADM, que aí pode ser por artrofibrose ou posicionamento incorreto dos enxertos, reruptura, fratura de patela, infecção profunda. A reruptura, quando ela acontece precocemente, normalmente é má técnica, tá? Que aí entra posicionamento dos túneis inadequados, enxerto ruim, tensão inadequada, falha de incorporação, retorno precoce ao esporte, que a gente viu ali atrás, tá? E quando é tardia, também mau posicionamento dos túneis, lesão concomitante ou novo trauma, tá? Ou às vezes ele teve uma nova lesão, como se fosse a primária. História natural do LCA. O paciente que tem lesão do LCA, ele vai progredir para uma osteoartrite, para uma osteoartrose, tá? Então, 5 a 15 anos depois, vai apresentar uma osteoartrite, operando ou não, tá? Então, por que ele vai ter essa osteoartrite? Por uma resposta inflamatória do trauma, alterações mecânicas, alterações neuromusculares, lesões associadas, tá? A cirurgia, ela não altera a ocorrência de osteoartrite. Ela pode melhorar a cinemática e ela vai prevenir as lesões, igual a gente viu ali, tá? Então, ela vai prevenir novas lesões condrais, novas lesões meniscais. Então, o paciente que submeteu à cirurgia, ele pode apresentar uma osteoartrite depois de 20 anos, 25 anos, 30 anos, mas ele vai ter sim a osteoartrite, tá? Então, aqui, só fazendo um jabazinho meu, aqui, esse aqui é trabalho eu que fiz, tá? Então, publicado na RBO, a gente viu que logo depois do trauma, já aumentava a resposta inflamatória no joelho. Então, logo depois do trauma, já tem um aumento do biomarcador de degeneração da cartilagem logo após o trauma, tá? Independente do tempo de ocorrência da lesão. Então, o paciente teve o trauma, teve entorse, machucou o LCA, ele já vai ter um marcador aumentado de degeneração da cartilagem, tá? Então, comprovando isso aí que a gente falou, de independente da cirurgia ou não, vai ocorrer esse processo degenerativo. E para finalizar, acho que principalmente os físicos já ouviram falar, mas não sei se todo mundo já ouviu falar, tem programas de prevenção, tá? Para lesão da LCA. O mais conhecido é esse FIFA 11+, foi um programa desenvolvido pela FIFA, daí esse nome, que ele é um programa de aquecimento que visa diminuir essa lesão da LCA, tá? Então, inúmeros clubes já aplicam isso, tem vários trabalhos também citando a diminuição da lesão da LCA,
E tem essa meta-análise aqui de 2017 que englobou 6 estudos que viram se o FIFA realmente diminuía essa ocorrência de lesão do LCA. Então, eles analisaram 6.334 atletas e eles viram que diminuiu a ocorrência de lesão de LCA em 30%, tá? Então, aqui só a tabelinha, só para vocês terem uma ideia. Lógico que aqui a configuração está ruim e nem é para ninguém decorar nada disso, mas tem a parte 1, parte 2, parte 3 aqui, ó. Então, uma coisa bem rápida, parte 1, exercícios de corrida, que são 8 minutos e são aqui 6 exercícios. Depois, exercícios de força e pliometria, mais 10 minutos. E, no final, outros exercícios de corrida aqui, mais 3 exercícios, tá? E com essa medida simples, foi-se visto que reduzem até 30% a ocorrência de LCA. Era isso. Que nem eu falei aí no comecinho, difícil falar, tá? Poderia aqui ficar uma semana falando, mas acho que eu pus aí muito das controvérsias e do que todo mundo precisa saber aí realmente para conduzir aí num clube, conduzir no consultório, etc. Perfeito, perfeito, Alemão. Acho que foi bem rica, deu para a gente aprender bastante, ter uma noção um pouquinho sobre cada parte do LCA, né? Eu acho que o foco realmente dessa reunião é uma reunião multidisciplinar, né? Para educador, para especialista em medicina esportiva, que vai desde o pessoal com a formação mais clínica, quanto mais ortopédica, né? Então a gente acaba, quando entra em cirurgia, a gente vê que o pessoal acaba ficando um pouco desinteressado, técnica cirúrgica, que é o que a gente mais gosta, nem sempre é o que mais faz sucesso com o pessoal mais clínico, tá? O Francisco aqui, claro, elogia a sua aula, ele é ortopedista, e ele faz uma pergunta com relação à escolha da técnica, se tem alguma evidência que sugira maior estabilidade no longo prazo entre o anatômico ou o isométrico. Então, Francisco, tem. Tinha até isso na aula, mas eu achei que era uma coisa já bem muito específico, específica ali. né? Bem específico. É uma coisa bem específica, mas só para o restante entender, a técnica até 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente fazia essa técnica chamada isométrica, que é o que o Francisco tá falando, tá? Que a gente fazia o túnel da tíbia, pelo túnel da tíbia a gente fazia o túnel do fêmur, tá? Então era um enxerto numa orientação única, tá? Que ele era ótimo para restabelecer a translação anterior, a estabilidade anterior, só que ele não restabelecia muito a estabilidade rotacional, tá? E aí, de 10, 15 anos para cá, se deu muita ênfase na reconstrução anatômica, que aí você faz os 2 túneis independentes. Então, você faz o túnel da tíbia, o túnel do fêmur, na posição deles anatômica. Isso, teoricamente, seria melhor para restabelecer essa estabilidade rotacional, tá? Então, o que tem na literatura sobre isso? No começo, chegou-se até a conclusão que a técnica anatômica tinha mais falha, tá? Mas por quê? Porque a tendência naquele momento era pôr o enxerto muito baixo, tá? Muito ali no ponto entre as 2 bandas. Isso realmente podia causar ali um impingement do LCP, um impingement no túnel, enfim, e causava realmente uma maior taxa de falha, tá? Hoje em dia, pelo menos o que eu faço e a maioria das pessoas fazem, é fazer uma técnica anatômica, mas roubando um pouquinho para a banda anteromedial. A gente faz um pouquinho mais posterior, um pouquinho mais alto do que aquele anatômico inicial, que era bem baixo, bem no meio das 2 bandas. E hoje em dia tem-se menos falha, tá? Outro ponto também é que esses primeiros estudos tinha a curva de aprendizado, tá? Então, por que tinham mais falhas? Porque era uma técnica nova, tá? Então, tinha esse outro ponto de vista também. Hoje em dia já se viu que a técnica anatômica tem menos falha do que a técnica transtibial, a técnica isométrica, e acho que realmente hoje em dia no mundo a maioria dos cirurgiões optam pela técnica anatômica, tá? Agora, a longo prazo, se isso vai prevenir mais artrose ou não vai,
aí é uma incógnita, isso ninguém sabe, tá? Teriam que fazer outros estudos, mas ela providencia uma estabilidade melhor, principalmente rotacional, e tem uma falha menor hoje em dia do que a técnica isométrica. Perfeito, acho que foi muito claro, Alemão. Acho que agradeço mais uma vez, suas aulas são sempre bem explicativas, né? Acho que deixa realmente todo mundo bem atualizado sobre o assunto, e então dessa forma eu acho que deu para ter uma ideia sobre o que o residente, o que o médico do esporte precisa saber sobre o LCA, tá? Agradeço mais uma vez aqui em nome de toda a Boa, eu disciplina. que agradeço. Sempre um prazer recebê-la, eu agradeço a presença de todas. Lembro que essa aula vai ficar gravada, ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, Medicina Esportiva Unifesp. Hoje à tarde eu já subo a aula. Semana que vem, Dia das Crianças, então descansaremos, ok? E voltamos. Só mais uma coisinha, Paulo. Sim. Caso alguém tenha interesse de ir no ambulatório, o ambulatório é de quinta-feira, tá? Às 8 da manhã, tá de portas abertas. Se alguém quiser ir lá, acompanhar o ambulatório, ver os casos, enfim, estamos lá de portas abertas. Legal, muito interessante. Que bom, os colegas aí, ortopedistas que tiverem interesse, portas abertas, tá bom? Um abraço a todos, então. Obrigado, Alemão. Falou, abraço, tchau, tchau, valeu. Boa semana a todos, nos vemos então em 2 semanas.